Mateus 19:16. Diz assim: eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas acerca de bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem, replicou: tudo isso tenho observado, o que ainda me falta? Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Após isso, vem e siga-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem poderá ser salvo? Jesus, fitando os olhos nele, lhe disse: isto é impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. Então lhe perguntou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Quem será, pois, nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, o que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vos assentarei os 12, para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que deixar casa, irmãos, família, etc, etc, este terá a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós oramos a Ti, te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra possa falar aos nossos corações. Nós abrimos o nosso coração a Ti, para que o Senhor fale o nosso coração, Deus, mude o nosso interior, mude o nosso caráter, porque nós sabemos que a Tua palavra tem um papel regenerador nas nossas vidas. É assim que te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Senta, dando glória a Deus, e aleluia. Eu louvo a Deus pela vida da Cleide ministrando louvor. Falei, ela vai pregar mesmo? Vai pregar a mensagem? Mas amém. Amém, queridos. Então essa é uma passagem que é muito conhecida, né? Principalmente até quando de repente vai se pregar para empresário, né? Muito pastor usa essa mensagem para pregar para empresário, né? E essa mensagem é uma mensagem que eu exclusivamente, quando eu li assim, olhos naturais, eu não via muita coisa. Simplesmente a gente olha essa mensagem, lê e fala assim: simplesmente é porque o cara amava mais o dinheiro do que Jesus, e por isso de repente não foi salvo. Mas essa mensagem, quando eu comecei a olhar ela com um olhar mais crítico, com um óculos do Espírito Santo, vamos dizer assim, eu comecei a ver algumas coisas reveladoras para a nossa vida. Que a gente às vezes fala, né? Eu não tenho dinheiro, então não vou cometer esse pecado do jovem rico. Mas o Senhor, Ele quer tratar no nosso coração a respeito da vida desse jovem. E esse jovem aqui, para quem não conhece a história, diz que em Mateus 19, diz que Jesus estava saindo ali da Galileia, e ele estava andando. Ele estava andando pela estrada, tanto que por essa mesma estrada que ele estava andando, né, se achegou diante dele umas crianças. Os discípulos até quiseram repugnar as crianças, falaram: sai, vai para lá, vai atrapalhar o mestre. Ele falou: deixa vir as crianças, porque delas é o reino dos céus. E nesse intervalo abordou ele esse jovem rico. E esse jovem rico perguntou: Jesus, o que farei eu para ter a vida eterna? É interessante que Jesus, ele falou para ele: guarde os mandamentos. E aquele jovem, ele ficou muito feliz. Eu acredito ele que quando ele ouviu essa resposta de Jesus, ele falou: opa, era só isso? Porque ele era um judeu. E ele, desde criança, guardava os mandamentos. Desde criança ele conhecia os mandamentos. Se você não sabe, uma criança de 12 anos, ela já leu a Torá pelo menos umas 2, 3 vezes. Torá é os livros pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Levítico, Deuteronômio e Números. Então uma criança com 12 anos, ela já sabe da Torá. E aquele jovem ali, ele já sabia dos mandamentos, ele guardava isso desde pequeno.
Mas só que ele ficou tão feliz, né? Porque ele falou, estou cumprindo os mandamentos. Mas só que Jesus, ele faz uma nova proposta para ele. Não precisa, você quer a vida eterna? Você já tem. Mas você quer ser perfeito? Essa é a pergunta de Jesus. E quando ele pergunta, você quer ser perfeito? Aquele jovem, opa, o que eu faço? Venda tudo o que tens, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. E aquele jovem sai triste, sai cabisbaixo. E aí logo em seguida uns dos discípulos já interrogam Jesus e falam assim, opa, se você disse isso, quem poderá se salvar? Vamos imaginar que seja Tomé, né? Brincadeira. De repente um dos discípulos fala, e quem poderá se salvar então? Aí Jesus fala assim, vocês não vão conseguir se salvar sozinhos, porque para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é possível. Eu já vi muita gente usar esse texto para questão financeira, dinheiro, para questão de tantas outras coisas, mas esse texto aqui ele está falando de salvação. Para Deus nada é impossível. Eu já quero abrir um parênteses aqui nessa noite. De repente você olha para dentro da sua casa e você fala, é impossível essa pessoa servir a Jesus. É impossível a minha casa servir ao Senhor Jesus. Eu quero falar para você, para Deus nada é impossível. Se Deus ele quer salvar uma pessoa, queridos, nada é impossível para Deus. Deus pode pegar a pessoa do mais profundo abismo, ele dá ele lava a pessoa no seu sangue e cria ela novamente, regenera ela para a vida. E aí Pedro, como é um interrogador de Jesus, você vê diversos textos de Pedro, quando Pedro interroga Jesus, Pedro é bem claro, falando assim, opa, mas ó, é o seguinte, quem lembra da pesca maravilhosa em Lucas 5? Foi ali que Jesus convocou Pedro para o seu discipulado, né? E aí ele fala, ó, tá vendo? Aquele barco, fica imaginando, Pedro olhando para Jesus, Jesus mandou ele seguir, e olhando para o barco cheio de peixe, a Leide pregou sobre isso. De repente, ele se lembra disso, ele fala, opa, eu deixei um barco lá cheio de peixe, e eu abandonei meu tesouro. Aí Jesus ele vem falando assim, aquele que não deixa mãe, aquele que não deixa pai, aquele que não deixa todas as coisas para trás e me seguir, ele não vai herdar o reino dos céus. E aí ele fala, aqueles que querem ser os primeiros, que sejam os últimos. E aqueles que querem ser últimos, sejam primeiros. E aí eu começo a ministrar a mensagem. E o tema da mensagem, deixa eu voltar aqui. O tema da mensagem de hoje é: deixamos tudo, te seguimos, para onde vamos nós? Esse é o tema da mensagem de hoje. Então a gente aprende muita coisa com esse rico, e eu quero falar com vocês o que a gente aprende com ele. A primeira coisa que a gente aprende com esse rico, com esse jovem rico, é que nós não devemos barganhar com Deus. A Cleide falou isso no começo do culto. O que seria uma barganha? Se você for olhar aqui, aquele jovem, ele estava feliz porque ele cumpria o que estava escrito. Ele cumpria a cartilhinha. E ele se achava o suficientemente bom para poder ser salvo. Quantos de nós não cumprimos a cartilhinhazinha? Sabe o que é cartilha? Poxa, eu não falto num culto. Poxa, eu estou na consagração, estou ali com a Andréia ali na EBD. Sabe? Poxa, eu estou cumprindo os mandamentos. Eu não roubo, eu não mato. Mas só que muitas das vezes a gente cumpre a cartilha para poder trocar algo com Deus. Quantas das vezes a gente já não viu pessoas falando assim: Senhor, eu faço de tudo, eu faço isso, eu faço aquilo, porque o Senhor não está me abençoando? Uma vez aconteceu comigo, eu fiz isso, e eu falo que eu fiz mesmo. Uma vez eu estava em casa, foi até uma vez que o meu pai ele se acidentou de moto. E eu tinha, eu acho que ali uns 17, 18, 16 anos, por aí. E meu pai ele se acidentou de moto, e ele realmente estava bêbado. E aí ele machucou a perna e cortou uma das artérias, então estava vazando muito sangue. E ele entrou dentro de casa, e ele não estava sentindo dor, né? E aí ele entrou dentro de casa, conforme ele pisava, espirrava sangue. Pisava tudo. E o sangue espirrando. E eu comecei a entrar em desespero, porque eu comecei a olhar a minha casa, e a minha casa estava cheia de sangue por onde quer que eu passava. E aí ele ia para a sala e não queria parar, sabe, quieto?
não, vou pro médico, e andando, e ele começou a ir para um lado, para o outro, subir escada, descer escada, e a parede ainda era branca de casa, estava assim, ó, já cheio de sangue. E eu comecei a ficar desesperado, falei, meu Deus, tanto sangue que está saindo. E aí foi quando ele começou, ele sentou, quando ele sentou é porque ele já estava tonto, tinha perdido muito sangue. E ele sentou, eu peguei uma toalha, até amarrei, e aí a minha mãe logo em seguida já chegou do serviço, levou ele para o médico, para o Carlos Chagas. E aí eu orando a Deus, eu falei assim, Senhor, eu estou aqui sempre cuidando da sua casa, eu estou sempre aqui cuidando das suas coisas, Senhor, dá um jeito no meu pai. Eu falei, você acha que é pelo que você faz? Você acha que é pelo que você se consagra? Você acha que é pelo que você pode fazer? Muitas das vezes a gente quer trocar com Deus aquilo que a gente faz. Poxa, eu vou vir num culto, porque se eu for naquele culto eu vou ser abençoado. Eu já vi muita gente desempregada, pastor Emerson, e quando ela está desempregada é a hora que ela vem cultuar o Senhor. Porque é na hora que eu vou arrumar um emprego. Arrumou um emprego? Some. Mas por quê? Muitos estão seguindo Jesus pelo pão que Ele dá. Muitos estão seguindo Jesus pela comida e peixe que Ele pode multiplicar. Mas poucos estão seguindo Jesus pelo aquilo que Ele é. Uma vez, Jesus ele estava ali com aproximadamente 5.000 pessoas. E Jesus ele ficou com dó da multidão. Ele falou, eu me compadeci da multidão. Eles não vão embora não, porque eles estão no deserto. O que eu vou fazer? Quem tem alguma provisão? Ah, o garoto tem pãozinho, peixinho? Pode aí. Jesus abençoou, deu graças e começou a compartilhar. E diz as escrituras que ele alimentou os 5.000. Mas só que logo em seguida diz que Jesus, ele saiu daquele lugar e quando ele saiu já não tinha mais ninguém com ele. Os 5.000 já tinham ido embora porque encheram a barriga e ó, linha no pipo. Quem já conhece um irmão que vai na sua casa só para dar linha no pipo depois? Ó? Come e dá linha no pipa. E Jesus não é diferente. Quantas pessoas estão querendo usar Jesus como moeda de troca? Mas só que existe um texto que diz em Efésios 2:8: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie, mas é pelo próprio Espírito do Senhor. Quando eu leio esse texto, eu começo a olhar e ver que eu não posso fazer nada para poder adquirir a salvação. A salvação só vem de Deus. A salvação só vem daquele que morreu na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua. A salvação só vem quando eu começo a crer em Jesus. A palavra do Senhor diz, aqueles que foram deles não receberam, mas Ele deu o poder a todos aqueles que crerem serem feitos filhos de Deus. João 1:2. Todo aquele que crê em Jesus e for batizado, a palavra de Deus diz que ele será salvo. Porque a salvação não vem de obras, a salvação vem de graça. Graça de graça. Então muitas das vezes a gente quer servir Jesus pelo que Ele pode fazer nas nossas vidas, mas aí eu levo por um outro lado. Aí você fala, Iago, mas então não faço nada? Eu levo por outro lado. Você não faz para ser salvo, você faz porque você já é salvo. Você já é tão salvo e remido pelo sangue do Cordeiro que você se desvia do pecado. Você já é tão salvo e remido pelo sangue do Cordeiro que você já não se contamina com as coisas do mundo. Você já é tão salvo e remido pelo sangue de Jesus que você perdeu a paixão pelo mundo, perdeu a paixão, perdeu a graça pelas coisas do mundo, porque você já foi separado, você já foi tirado do reino das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Com Deus não se barganha, queridos. Não adianta a gente querer moedas de troca com Deus. Esses dias eu até falei para Deus, Senhor, vou chegar na tua presença e falar, eu sou um adorador, eu te adoro. O Senhor pode descer com uma presença mais forte, porque... E Deus olha assim, e o seu irmão do lado não pode receber a mesma coisa que você recebe, não? Só porque você ora mais? Só porque você acha que faz uma consagração melhor, você é um nazireu? Ele diz que todos aqueles que são dele são filhos. E eu vou dizer outra coisa, só existe um primogênito dentre os filhos, é Jesus. Um é o primogênito. Então com Deus a gente não pode barganhar, queridos. Porque muitas das vezes
A gente acha que é só o dinheiro que corrompe o homem, pastor. Mas você acredita que até a presença de você sentir, não estou falando da presença de Deus, ela é sobrenatural, ela é suprema, é ela. Mas existem homens que se corrompem só de sentir uma presença um pouco mais forte, ele acha que ele é superior ao irmão que está ao lado. De repente a pessoa se corrompe só porque ela tem um cargo eclesiástico um pouquinho mais elevado do que o seu. A pessoa se corrompe porque ela faz um pouquinho mais do que você, até mesmo roupa. Aquele irmão vem todo desleixado para o culto de domingo, como assim? Eu estou mais bem arrumado, vou receber mais poder. Já pensou? Já pensou se fosse assim, gente? Não é verdade. Queridos, não é pelo que a gente faz, não é pelo que a gente pode fazer. Que nem diz aquele louvor, é tudo sobre Ele, tudo para Ele. São todas as coisas. Então a gente não pode fazer nada. Aí eu lembro, sabe do quê? Lucas 18, pastor Eduardo. A parábola do publicano e do fariseu. Quem lembra dessa parábola? Jesus, ele institui uma parábola e ele fala assim, ó, eu vi duas pessoas orando ali dentro daquele templo. Duas. Uma delas era um fariseu. Eu vou te explicar o que é um fariseu. Fariseu era um cara que sabia tudo disso daqui, ó. Fariseu, ele era um homem que andava dentro dos templos. Ele sabia tudo da lei. E existia um outro homem publicano. Eu vou te explicar o que é um publicano. Publicano era um cobrador de imposto. E muitas das vezes em Roma, os cobradores de impostos extorquiam as pessoas para pagarem mais imposto. Então ele era um ladrão. Vamos abrir o verbo. E aí Jesus falou, eu vi essas duas pessoas orando naquele templo. Essas duas pessoas. Mas só que o fariseu, ele orava assim, Senhor, eu cumpro os teus mandamentos. Senhor, eu dou meu dízimo. Senhor, eu oro. Senhor, desde criança eu tenho cumprido os teus mandamentos. Senhor, eu tenho vindo em todos os cultos. Senhor, eu tenho me entregado por completo. Eu não sou igual esse publicano que rouba os outros. Em compensação, tinha uma outra oração de um publicano. E esse publicano orava bem assim: Senhor, eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. Alguns teólogos afirmam que esse publicano era Mateus. Alguns teólogos acreditam que seja Mateus. Jesus estava contando essa parábola olhando para Mateus. Alguns teólogos afirmam. Eu não tenho afirmação da Bíblia, não fala, então não vou falar nada. Mas alguns acreditam que é Mateus, porque Mateus era publicano. E aí Jesus pergunta: qual oração que eu escutei? Publicano. Sabe por quê, queridos? Aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que se exaltam serão caídos. Aí Jesus contou outra parábola. Já viu a parábola do casamento da Bíblia? Quando você chegar num casamento, Jesus fala: não queira se assentar na primeira fileira. Por quê? O noivo vai chegar e vai olhar: oh meu, aí é... não vem não, aí é dos meus convidados. Ó, tem uma cadeira muito especial para você lá atrás. E aí você vai sair no meio do casamento lotado e as pessoas vão olhar para você e vão dar risada de você. Porém, quando você chegar no casamento, senta na última fileira. Porque o noivo, que é seu amigo, vai chegar e falar assim: opa, pastor, não, você vai sentar ali no fundo. Não, vem cá, pastor. E você vai ser exaltado na frente de todo mundo. Olha, aquele cara é especial, ele tem um negocinho com o noivo, hein? Por quê? Porque a gente faz não para ser salvos. Porque a gente não troca com Deus, a gente somos salvos para fazer. Segunda coisa que eu aprendo: nós não somos chamados como juízes. O período de juízes, querido, na Bíblia já passou. Então não queira voltar para aquele período não, que já foi Débora, Sansão, já foi um povo lá. Então esse período de julgar o povo, isso cabe agora a Deus. Não é mais hora de a gente começar a julgar. A igreja, ela precisa aprender mais a abraçar, a amar, do que julgar algumas coisas. E a minha vida inteira, pouco tempo que eu tenho de vida, né? A minha vida inteira eu ouvi essa
essa questão do jovem rico e falaram que ele foi para o inferno. Mas por que ele foi para o inferno? Não, porque ele amou mais o dinheiro do que a Deus, foi para o inferno. Mas só que não é isso que diz as escrituras. Eu olhei, eu tentei ler em Mateus, Marcos, Lucas, só não tem em João esse texto. E nenhuma das vezes fala que ele foi condenado por Deus. Muito pelo contrário, em Mateus eu achei esse algo mais específico. Porque ele cumpriu os mandamentos. Jesus falou que para ser salvo era só cumprir os mandamentos. Mas Jesus ele só abriu um parênteses falando se ele quisesse ser perfeito. Então a salvação está diferente de ser perfeito. E muitas das vezes eu vejo pessoas condenando esse cara para o inferno. Falando, não, ele foi para o inferno direto, que ele amou o dinheiro. Mas aí que está. Quem cabe nós para julgarmos um caso que está na Bíblia? Foi para o inferno, foi para o céu. Aí eu conto para você uma parábola. Joio e o trigo. Jesus contou essa parábola. E Jesus falou que a parábola do joio e do trigo em Mateus 13 é muito específica. Ele fala assim, ó, o dono, né, foi lá e plantou o trigo. Durante a noite Satanás veio e plantou o joio, não foi isso? E aí de manhã eles olharam e falaram, poxa, agora tem joio e trigo, o que a gente faz? Vamos separar? O dono da vinha falou, não vai separar nada não, dono do joio e do trigo. Não vai separar nada não. Você vai esperar crescer junto. Você vai esperar os dois tão grandes junto. Para quando tiver na hora da colheita, a gente separa. Vamos levar para o lado de hoje. Chegou o dia da colheita? O dia da colheita é o dia onde Jesus vai vir julgar as causas. Esse é o dia da colheita. Mas só que muitas das vezes nós já estamos querendo separar o joio antes. A gente fala, aquele irmão de novo aqui na frente. De novo aquele rapaz aqui. De novo pedindo oração. De novo querendo aqui, né, se entregar. Queridos, deixa. Deixa, porque esse papel de julgar não cabe a nós. O nosso papel é abraçar. A pessoa pode vir aqui 70 vezes 7. Não é isso, pastor Eduardo? Você tem que perdoar 70 vezes 7 a pessoa. Muitas das vezes nós queremos olhar para a pessoa e definir quem ela é. Esse irmão é sem caráter. Quem disse para você que ele é? Você sonda os corações, você conhece o assentar ou levantar do seu irmão? Você sabe que se a palavra chegar na boca dele, você sabe? Quem cabe nós para julgarmos? O nosso papel é amar. Aí eu lembro de outra passagem de uma mulher chamada, a Bíblia não fala o nome dela, mas fala que ela é uma adúltera. E aí jogaram essa adúltera na frente de Jesus. E quando essa adúltera chegou na frente de Jesus, falaram assim, ó, segundo a lei, fala para apedrejar. E o que você vai fazer? Jesus pegou uma pedra. Eu acredito que ele pegou a pedra assim e colocou. Quem quer ser o primeiro aqui? Mas só que é o seguinte, se você tiver pecado, você está enrolado. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E muitas das vezes a gente está atacando pedra, mas a gente olha para o nosso telhado, ele é de vidro. Muitas das vezes a gente está julgando, mas a nossa casa está pior. Por isso que o nosso papel não é julgar. O nosso papel é abraçar e amar. Quem é você para falar que a pessoa não pode subir no altar? Quem é você para olhar para a pessoa e falar, você não tem condições? Quem que divide o jogo do trigo? É Deus. A gente tem que começar a entender os princípios bíblicos. Enquanto alguns condenavam, Jesus estava abraçando. Jesus falou assim, eu não vim para aqueles que estão são, eu vim para aqueles que estão enfermos, eu vim para aqueles que estão precisando. Querido, quando o salmista ele disse assim, ó, o que move o coração de Deus, o que move a questão de Deus é um coração contrito e quebrantado, porque ele não despreza. O salmista estava falando assim, ó, pode vir do jeito que for, se esse pecador ele tiver com o coração doido por mim, se esse pecador tiver com o coração carente de mim, eu vou ir, eu não vou resistir, eu vou me achegar e vou salvar. Aí a gente olha muitas das vezes para a situação até mesmo errado para o mundo. A gente olha assim, vai lá na SEM, pastor, e fala, aquele traficante ali não serve mais, aquele traficante ali já não tem mais jeito. Quem disse? E se Jesus quiser salvar? E se Jesus quiser levantar? E se Jesus quiser transformar ele num pastor para salvar? Não existe isso, querido.
Julgar não cabe a nós. O nosso papel é abraçar. O nosso papel é trazer para perto. O Evangelho diz assim: quando Jesus ele pregou o sermão da montanha, eu acredito que foi um sermão cansativo. Foi um sermão ali de mais de 5 horas pregando, pelo menos. Muitos não iam aguentar, ia para casa. Mas Jesus, ele pregando aquele sermão da montanha, ele disse assim, ó: antes de você olhar o pecado do seu irmão, antes de você tirar o cisco que está lá dentro do seu irmão, olha a trave que está dentro do seu olho. Olha o tamanho da trave. Porque muitas das vezes a gente julga, querido, mas nosso papel é o quê? Abraçar. Sabe, aí eu entro em outro parênteses, querido. Porque a gente continua julgando. E se uma hora você cair ou eu cair? Uma vez a pastora disse algo aqui muito, muito interessante. Ela falou: será que vocês vão continuar me amando depois que eu cair? Ou a multidão vai se despedir de mim e ir embora? Aí eu fico com uma promessa que Jesus deixou para nós, pastor: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quem é misericordioso alcança a misericórdia de Deus. Porque enquanto você olha o problema do seu irmão, você não vê como defeito, mas você vê, de repente, como um desvio, mas que Deus pode fazer algo pela vida do seu irmão. Deus ele olha para a sua vida e fala: eu também posso fazer algo na sua. Quem lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E essa parte, quem lembra? Perdoe as nossas dívidas assim. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Se nós não olharmos com um olhar de amor, nós não receberemos um olhar de amor. Papel de julgar cabe a Deus. Aí você fala assim: poxa, mas lá na escritura Paulo uma vez disse que é para ficar julgando, né? Querido, Paulo nunca falou para julgar as pessoas. Paulo falou para julgar a palavra que sai da boca das pessoas. Que palavra que é? As escrituras. Não engula qualquer coisa. Depois que você for lá na sua casa que eu estou pregando, depois vai lá no seu, de repente na sua Bíblia, leia, releia para ver se eu não estou falando bobeira, tá? Esse é o papel seu. Mas olhar para a pessoa que está ministrando, olhar para a pessoa que falou algo para você, esse é o papel de Deus. Esse é o papel de Deus como juiz. Terceira coisa que eu aprendo com esse rapaz, com esse jovem rico, é se desprender das coisas da terra. Jesus uma vez ele disse no mesmo sermão lá, que ele fala que nós somos luz. Jesus uma vez ele disse assim: não ajunteis tesouros nessa terra, porque vai corroer a traça vai corroer, você não vai ter nada. Muitas das vezes tem gente querendo fazer alçapão no caixão, né? Colocar gavetinha para levar as coisas, né? O máximo que você pode fazer é levar até a terra, né, Rafa? Até a terra você leva, mas depois da terra você não leva mais nada, nem a roupa que está no seu corpo. Mas tem muita gente presa aqui. Quando Jesus ele olhou para aquele rapaz, e Jesus sabia as intenções daquele rapaz, ele olhou e falou assim: ó, você quer ser perfeito? Porque aquele cara quis se fazer de um bonzão. Eu sou bonzão porque eu estou cumprindo. Aí Jesus olhou para aquele cara e falou assim: ó, mas você quer ser perfeito? Aquele cara: opa, é comigo, ser perfeito é comigo. Aquele rapaz olhou para Jesus e falou: opa, pode passar, velho. Sabe lembra do episódio do Chaves, da Chiquinha lá? Que o professor Girafales faz uma pergunta: essa é fácil, dá uma mais difícil. Sabe? Essa é fácil, dá uma mais difícil. Né? Aí Jesus falou: cara, essa é fácil, Jesus, né? Essa dos mandamentos é fácil, dá uma mais difícil. E aí Jesus falou assim: ó, vende tudo que tens. Aí pesou no carro. Quantas pessoas estão com pesar de entregar o seu dízimo na casa do Deus? Poxa, mas se faltar, poxa, você não crê que Deus é o Deus da providência? Você não crê que seu Deus pode todas as coisas? E é interessante que as escrituras ainda falam, pastor Eduardo, que os que menos têm são os que mais dão. Como eu aprendo isso? Lembra aquele
aquele texto que está escrito, esqueci onde está escrito, mas fala, posso todas as coisas, já pode me ajudar. Naquele que me fortalece. Filipenses, né? Isso aí que eu queria lembrar. A igreja de Filipenses era uma igreja mais pobre da Ásia ali. Da questão dos mapas, Roma. A igreja mais pobre, se você for estudar. E a igreja que mais dava para Paulo para ele viajar missionariamente. Era a igreja mais pobre, era a que mais dava. E aí, Paulo fala, eu vi passar tribulação, mas também tempo bom, né? Mas pode todas as coisas daqueles que fortalecem, vocês estão me ajudando. Mesmo vocês passando um tempo ruim, vocês estão me ajudando. Por quê? Não são presos a isso daqui, ó. Muitas das vezes o que tem nos prendido são as coisas terrenas. A gente serve a mamon. A gente serve a tudo menos a Deus. Quando a gente prefere trocar muitas coisas por causa de Deus. E isso Jesus nos ensinou. E Ele falou para nós nos desprendermos de todas essas coisas. E aí eu já falei disso. Quantos de nós a gente muda a nossa postura quando a gente é abençoado? Por quê? Porque a gente está preso às coisas daqui. A gente tem que tomar uma nova postura como servos de Deus, aonde viver é o suficiente para nós em Cristo Jesus. Paulo uma vez ele disse um texto lá, não lembro muito bem como se fala o texto, mas ele fala que viver é Cristo, como que é, pastor? Viver é Cristo, morrer é lucro, é isso, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Então o Senhor ele fala para você hoje, se desprenda. Aí você fala, poxa, mas eu não tenho R$1 no bolso. Mas de repente o que tem te prendido é um jogo de futebol. De repente o que tem te prendido, jovem, é um videogame, é um jogo. De repente o que tem te prendido é tantas outras coisas que não sejam as coisas do céu, que não sejam as coisas do reino de Deus. De repente você já não está mais orando mais, buscando a Deus, porque de repente o seu emprego está tirando o seu tempo. Aí você fala assim, mas foi uma bênção de Deus. Oh, que bênção é essa que Deus te dá para tirar o seu tempo com Ele? De repente, as coisas que você tem feito durante o dia tem te tirado de Deus. Mas Deus ele fala para você nessa noite, se desprenda. Se desprenda porque você não vai levar nada daqui. Eu não vou levar nada daqui. Viva o reino dos céus, o reino de Deus. A última coisa, estou quase em cima do horário. Outra coisa que eu aprendo com Ele. Depois de tudo isso, mesmo assim, Jesus ele pode te salvar. Aí eu vou para aquela passagem ali, logo embaixo. Quando o discípulo olhou, ele olhou ali para Jesus e falou, mas quem vai te se salvar então, rapaz? Que eu imagino, depois daquele sermão, Jesus falou assim, um rico não entra no... É melhor um camelo passar por um buraco de uma agulha. E eu também, queridos, achava que isso era literal. Uma época atrás. Agulha, né? Aí é verdade, um rico não entra mesmo. Não vai passar um camelo numa agulha. Não passa nem linha direito, né? Você fica se matando lá para passar uma linha. E não passa. Vai passar um camelo, né? Historicamente isso eram umas fendas que tinham na cidade de Jerusalém. Fendas assim, por quê? Durante a noite, por causa da guerra, porque Jerusalém, queridos, diz que é poucos minutos para você chegar ao centro da cidade, que ela é uma cidade realmente pequena. Então, para evitar as guerras, eles fechavam os portões grandes durante a noite, né? De repente um inimigo pegar de surpresa, e deixavam umas fendas, né? Tipo uns esconderijos, uns lugares secretos, para as pessoas passarem durante a noite. Então os moradores sabiam, ali tem um buraco secreto, eu passo... E era difícil porque às vezes chegavam alguns mercadores e estavam com um camelo. E eles iam passar com o camelo e tinham que puxar o camelo, chutar o camelo, tentar o camelo passar de alguma forma, né? Mas era difícil, né? Então Jesus estava falando sobre isso. Mas só que é mais interessante o que o discípulo fala para Jesus, mas então vai ser difícil nós sermos salvos. Aí Deus ele olha, mas nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Quero falar nessa noite para você. Se você chegou aqui, de repente com um olhar de condenação sobre você mesmo, de repente até mesmo seus parentes olham para você e falam, aquele ali já não tem mais esperança. De repente olham para você
e fazem que nem o fariseu fez com o publicano, fala: aquele é ladrão, aquele não serve. Eu quero dizer algo para você: você pode ser salvo nessa noite, porque para Deus nada é impossível. A palavra de Deus também diz da parábola dos trabalhadores. Aí Jesus, ele contou logo em seguida. Se você virar a folha da sua Bíblia, você vai ver em Mateus 20. Jesus conta para os discípulos a parábola, para eles entenderem o que ele estava querendo dizer ali para o jovem rico. E ele fala assim: existia um trabalhador na vinha, um chefe da vinha, dono da vinha. E esse dono da vinha saiu de madrugada para procurar trabalhadores para trabalharem na sua vinha. E ele encontrou alguns trabalhadores, chamou e falou: eu pago um denário no final da tarde para vocês trabalharem o dia inteiro. Tá bom, certo? Estavam trabalhando, disse que esse trabalhador saiu de novo para procurar mais trabalhadores. E ele saiu, procurou mais pessoas, falou: ó, eu pago um denário para vocês trabalharem até o final da tarde. Saiu depois do almoço, eu pago um denário para vocês trabalharem até o final da tarde. Saiu no final da tarde, eu pago um denário para vocês trabalharem até o final da tarde. E aí ele começou a pagar dos últimos para os primeiros. E começou a pagar. E que isso? Você vai pagar um denário para aquele que trabalhou no máximo 1 hora? Você acabou de contratar esse cara, você vai pagar a mesma coisa que vai pagar para mim, que eu estou desde de manhã aqui? É. E ele fala assim: eu combinei com você um denário. O que você tem a ver com o outro? Eu combinei com você um denário. Sabe o que eu quero falar para você? Não importa se você tem 50 anos de evangelho, não importa se você tem 40, se você tem 30, o seu salário é o mesmo, é a salvação. O seu salário é o mesmo, é a vida eterna com Cristo. O seu salário é o mesmo. Aí de repente você olha assim e fala: nossa, mas Jesus é injusto. Não é não. A gente não sabe pesar a justiça de Deus. A justiça dele, ela não é uma justiça que se inclina a de repente, a justiça de Deus, sabe para onde ela se inclina? Para o amor, para a misericórdia, para a graça, para a bondade, para a benignidade. Aí ele diz em Mateus 11, 28: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomarei sobre vós o meu jugo, e vocês vão aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe o que é isso? Sabe, depois dessa parábola, que a gente entende? Que Jesus tem salvação para você nessa noite. Que Jesus, ele quer entrar na sua casa nessa noite. Eu lembro quando Lucas 19 fala a respeito de Zaqueu. Desce da árvore agora, Zaqueu, porque convém eu entrar hoje na sua casa. Sabe o que eu quero falar para você que está aqui hoje pela primeira vez, segunda vez? Você não conhece ainda Jesus? Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Jesus quer entrar hoje na sua casa. Jesus quer hoje entrar na sua família. Jesus quer fazer coisas novas na sua casa. Jesus quer pagar para você um denário nessa noite. Ele quer te pagar a salvação com o sangue dele. Ele quer pagar a salvação com o sangue dele. Os discípulos, eles estavam tristes porque Jesus falou: vou embora. Porque Jesus, quando estava na terra, ele trabalhou 3 anos ali como ministro do evangelho, e depois ele falou: vou embora. Como assim agora? E agora? Aí ele falou: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu guardaria um lugar para vocês. E vocês me louvarão para todo sempre. Vocês me renderão louvores para todo sempre. Sabe o que eu quero falar para vocês nessa noite? Jesus tem morada preparada para você no céu. Jesus tem um lugarzinho especial para você no céu. Que nem diz a minha mãe: eu não sei se vai ser na favela do céu, se vai ser na mansão do céu, se as casas vão ser tudo igual, se nós vamos tudo morar junto na rua, na mesma casa. Eu quero saber que eu estou indo para o céu. Eu estou indo morar com o meu Salvador. Eu estou indo render louvores a Ele. Eu estou em destino e rumo ao céu. Aleluia. Pode subir o ministério de louvor. A única coisa que eu quero saber nessa noite é que nós vamos todos morar no céu, né, pastor Eduardo? Todos nós vamos cantar o Senhor.
E sabe o que eu quero dizer mais em Apocalipse? Aproveitar a aula do pastor. Em Apocalipse diz que vai estar os anjos no céu. E na hora das bodas do Cordeiro, a bodas do Cordeiro vai ser o dia onde realmente Jesus vai tomar a sua igreja para si. E diz que na boda dos cordeiros vão ter alguns cânticos, né? E em um desses cânticos, nós vamos chegar cantando o cântico do Cordeiro, pastor Emerson. E sabe como que é esse cântico do Cordeiro? A gente vai falar do sangue. E a Escritura diz, depois você procura em Apocalipse lá, eu não sei onde está escrito certinho, mas a Escritura diz que os anjos vão olhar para nós e falar: que é isso? Que é esse negócio de sangue aí? Eles não sabem o que é o sangue. A gente sabe o que é o sangue. A gente sabe que o sangue deles, Isaías 53 diz que ele foi desprezado, o pior dentre os homens, aquele que olhou para ele e não viu nada, mas só que ele foi moído pela minha transgressão, moído pela minha dor, castigado pela minha dor, mas o sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado, você foi sarado, a sua casa foi sarada, você foi sarado por Cristo Jesus. E aí os anjos vão olhar e falar: mas que cântico é esse? Que cântico é esse? Quem são aqueles que estão respingados, cheios de sangue, com as vestes cheias de sangue? São aqueles que foram libertados pelo Cordeiro, são aqueles que foram justificados pela cruz, são aqueles que foram justificados pela graça, são aqueles que olharam para Cristo e falaram: me salva, me justifica, eu não passo de um pecador, mas tem misericórdia na minha vida. Aqueles que vão morar no céu são aqueles que reconheceram Jesus como seu suficiente Salvador. E se eu fosse você, eu não perdia tempo nessa noite, eu corria para os braços do Pai, porque o Pai está com os braços abertos para você nessa noite. Ai, que a mano recebe a cama show. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Você está carregando um jugo que não é teu. Você está carregando um jugo que não é teu. Deixa essa maleta para trás, deixa esse saco para trás e vem para Cristo, que o jugo dele é leve, o fardo dele é suave. Ele tem poder para te libertar. João 8,32 diz: se conheceres a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres.